Bom, vamos lá. Tem 3 minutinhos aí de tolerância, já tem 7. A gente pode iniciar então, e aí depois, obviamente, quando for entrando, deixa eu ver aqui quem. Alguém prefere que eu faça em inglês? Pessoal, tem alguém que não. Is anybody there doesn't speak Portuguese and would prefer that I speak in English? Otherwise, I'll just do it in Portuguese. Ok. So, vamos seguir em português. Acho que pelos nomes aqui, eu acho que só deve ter brasileiro. Se alguém entrar, quiser que eu troque também, eu troco para inglês, tá? Então fiquem à vontade para solicitar aí qualquer troca. Ah, bom, é um prazer, primeiro, te agradecer o convite à SBR. É um prazer estar aqui e passar um pouquinho dar esse mini curso, obviamente, e passar um pouco da experiência. Nesses últimos anos aí venho trabalhando bastante com esse processo de data scraping, obviamente aplicando isso para machine learning e agradecer então, claro, o convite da SBR. Tá? Então espero que eu possa passar um pouco. Obviamente é um mini curso, é uma coisa bem curta. Eu costumo dar esse curso, é um curso completo no doutorado, tá? E então eu tive que condensar muito as informações, tá certo? Obviamente, então a gente vai tocar na ponta do iceberg em vários assuntos e espero, obviamente, que seja interessante, que motive vocês a procurarem, claro, e cavarem mais aí, aprofundar no assunto. Tá? É uma coisa bem interessante no meu modo de vista, e eu acho que é uma ferramenta necessária hoje em dia, esse processo de data scraping, de programação, obviamente, sempre pensando que é o cuidado que eu tenho aplicar isso, obviamente, à economia, que é nossa área, né? Então, o processo de simplesmente de coleta de dados, mas claro, com a visão de poder aplicar isso para econometria, para machine learning, etc. Eu queria primeiro pedir a vocês que fiquem à vontade, tá? Como é um mini curso, então é importante que vocês me parem, interrompam, abram o microfone, falem por cima, não tem problema nenhum, tá certo? Eu sei que tem a mãozinha aí, mas pela minha experiência, até por não ter tanta gente aqui presente, eu acho que funciona melhor se vocês abrirem e já ir perguntando, tá certo? Então, me interrompe e fiquem à vontade para, obviamente, perguntar o que quiserem, tá? Qualquer dúvida que tenha ficado. Eu vou iniciar, então. A primeira coisa que eu gostaria de fazer, obviamente, eu vou assumir, claro, que eu vou partir do zero, tá certo? Então, uma coisa que eu sempre sou questionado nesses cursos, como não é uma coisa que a gente vê nos cursos de economia, estão implementando isso cada vez mais. O INSPER já tem curso voltado para programação, essa parte de scraping e machine learning, a UFPE, obviamente, tem aqui que eu dou. Então, alguns centros estão começando a pensar um pouco mais nisso, mas ainda, obviamente, é muito escasso. Então, eu assumo, obviamente, que a gente sabe zero, obviamente, tá? Então, eu assumo que a gente está partindo do zero e eu vou tentar explicar tudo do início, tá certo? Então, eu espero que não tenha ninguém avançado aí. Se tiver, obviamente, eu peço só um pouco de paciência, enquanto a gente avança e vai passando, obviamente, para os assuntos mais aprofundados um pouquinho. Eu vou ter que partir do zero, então vou ter que explicar um pouquinho do outline do que eu vou fazer. Eu vou explicar um pouco de como funciona a linguagem de programação. A gente vai se concentrar aqui em Python, tá certo? Mas a gente pode, obviamente, usar qualquer tipo de linguagem de programação. O R, por exemplo, é uma ferramenta que o pessoal utiliza. Na minha experiência, eu faço em R também, mas na minha experiência o Python ele tem mais abrangência, tem mais opções da gente programar essas funções de coleta, de machine learning, é uma coisa que avançou mais por conta da comunidade. Então, eu acho que se eu fosse investir, se eu tivesse partindo do zero e fosse investir, eu investiria em aprendizagem de Python para aplicar, né, a essas novas metodologias aí.
Então, eu vou, obviamente, explicar o que é o Python, como funciona, os primeiros cálculos, como a gente define alguns objetos, matrizes, variáveis, tá? Então, vou precisar, obviamente, fazer um pouco desse início para deixar todo mundo nivelado. Depois a gente entra, obviamente, né, aprofundando na parte de coleta de dados e a gente vai entender um pouco como funciona esse mundo. Obviamente, mais para o fim, possivelmente amanhã, né, na segunda parte do mini curso, a gente vai vai ver um pouco dessas aplicações de machine learning, tá certo? Eu estou com um tempo muito escasso aqui, obviamente, então eu vou ter que correr um pouquinho em algumas partes, tá certo? E pular, obviamente, alguns detalhes que no curso normal eu consigo aprofundar. A primeira coisa que eu queria que vocês fizessem, então, isso na verdade, o que eu estou aberto aqui, vocês devem estar vendo minha tela, então, tem esse notebook aqui, né? Parece um caderno. Então, isso aqui é a forma que a gente usa para escrever os códigos, uma das formas que a gente usa para escrever os códigos, né, em Python na nossa programação, tá? Então, a gente pode... eu já pré-compilei esse notebook e eu disponibilizei para vocês, tá? Então, ele está disponibilizado nesse, não vai lá agora não, que eu vou explicar aqui, ele está disponibilizado nesse github aqui.com/Gustavo R. Sampaio/SBE43, tá? Então, se vocês forem nesse link, aí vocês vão ver que vai ter lá um notebook com esse nome aqui, mini curso SBE 2021, e vocês podem depois baixar, tá? Mas para rodar esse caderno, esse notebook, vocês precisam, obviamente, de ter um Python instalado no computador de vocês, tá? Então, esse processo, geralmente, na primeira aula, mais uma vez, do curso normal, eu vou explicar como instala, como faz todo o processo de instalação. Obviamente que a gente não vai ter esse tempo aqui, nem posso perder esse tempo aqui, tá? Eu vou deixar, obviamente, então, indicado para vocês. Quem quiser instalar isso, eu recomendo instalar isso no computador. Vem nesse site aqui, deixa eu ver como é que eu baixo essa telinha aqui. Então, vem nesse site aqui em cima, anaconda.com, tá? E aí você vai achar aqui o Individual Edition, é um programa freeware, na verdade nem é um programa, depois eu explico um pouco sobre isso, e vocês baixam aqui, obviamente, para o sistema operacional de vocês. Depois é só clicar, instalar, quem estiver usando o Mac, Windows, Linux, é bem straightforward, tá? Então, eu recomendo que vocês instalem, e uma vez que vocês tenham isso instalado, vocês então podem abrir, né, o notebook e vocês vão ter uma coisa exatamente esse notebook aqui, tá? Exatamente essa mesma tela que eu estou aqui, vocês podem abrir, tá? Para evitar esse processo de instalação, obviamente, e a gente não perder tempo com isso, online, tá? O Google, esse site aqui, jupyter.org/try, o Google Colab, que é um projeto do Google de colaboração, eles já disponibilizam acesso a um interpretador do Python, tá? Então, o que eu recomendo é que vocês cliquem nesse link do Colab aqui, tá? E abre esse Colab do Google. Vou fazer aqui para vocês verem como funciona. Então, quando vocês abrirem aqui esse Colab, tá? Ele vai abrir essa tela aqui, tá certo? Essa tela, obviamente, você pode importar um arquivo que esteja no teu computador, tá? Você pode criar um notebook novo aqui, um new notebook, ou você pode abrir o notebook direto do GitHub, tá? Então, você clica aqui no GitHub, ó, vem um pouquinho aqui para a direita, clica aqui no GitHub e coloca aquele endereço, tá? Então, é só vocês digitarem GitHub, obviamente, deixa eu copiar e colar aqui para facilitar, tá? Então, pega esse endereço aqui, eu vou, obviamente, dar tempo para vocês digitarem, né? E cola ele aqui como se fosse abrir um new notebook aqui, tá? E cola ele, eu perdi a minha telinha aqui, tá? Aqui eu tô deixa eu ver se eu tiro essa coisinha aqui de cima que está me atrapalhando um pouquinho. Então, deixa eu baixar minha tela aqui. Tá? Então, deixa eu fechar aqui o notebook e clicar novamente e vocês vão ver que ele vai abrir essa opção aqui do GitHub. Aí sim, então vocês colam aqui. Então, o endereço é github.com/Gustavo R. Sampaio/SBE43, tá? Uma vez que vocês fizerem isso, então clica em pesquisar e ele vai encontrar, então, aqui, automaticamente ele já vai encontrar o mini curso, tá? Então, estou fazendo aqui exatamente o que vocês devem fazer. Se vocês clicarem aqui em cima desse arquivo, ele vai abrir um arquivo idêntico ao meu, tá? Obviamente. Então, é exatamente aqui, ó. Ele vai abrir esse arquivo aqui nesse formato, exatamente o que eu tenho ali. Tá bom?
Deixa eu colocar de volta aqui, então, no endereço para vocês poderem fazer isso. Dessa forma, obviamente, então, tudo que eu for fazendo aqui, em vez de vocês serem meros espectadores, vocês vão conseguir, obviamente, fazer e rodar os códigos em tempo real, tá? O que é uma coisa legal, então, para a aprendizagem é ótimo. Deixa eu diminuir essa tela aqui também para me ajudar. Se vocês puderem, obviamente, dar um feedback, se conseguiram, se abriram, eu fico às vezes sem saber quanto tempo demora no computador de cada um, mas se vocês forem conseguindo abrir, aí a gente pode ir seguindo adiante, tá? Posso seguir? Tem chat aqui, então... Aqui abriu. Link para o GitHub, perfeito. Então, joia, obrigado. Bom, então, vocês podem ir acompanhando, obviamente, vocês podem tanto abrir aqui na tela da apresentação ou ir acompanharem por aí, tá? É exatamente o mesmo notebook, tá certo? Então, para fazer esse apanhado inicial, então, obviamente, para introduzir o que é o que é o Python, como é que funciona isso, tá? Então, muita gente acha que o Python é um programa, né? Então, a gente está acostumado muito em economia a trabalhar com Stata, por exemplo, né? E o Stata é um programa pago, né, em que você entra ali e, obviamente, roda regressão, etc. O Python ele não é um programa, né? O Python, na verdade, é uma linguagem de programação, né? Então, a gente pode usar essa linguagem de programação para fazer programas, né? Para realizar qualquer tipo de operação, e a gente vai fazer algumas delas aqui hoje. Mas geralmente a gente denomina a linguagem de programação o Python. Na verdade, a gente precisa instalar no nosso computador não um programa, mas um interpretador, tá? Então, um interpretador, geralmente eu gosto de fazer uma analogia quando a gente viaja, por exemplo, vamos imaginar que a gente vai viajar para a China, né? E eu não falo chinês, naturalmente eu preciso contratar um intérprete, né? Em que eu falo português para ele ou inglês e ele, obviamente, né, traduz isso, obviamente, para o chinês, para alguém poder compreender, né? Então, é mais ou menos como funciona o Python. A gente precisa instalar no computador da gente apenas um interpretador. Por isso que é uma coisa bem light, né? Não ocupa muito espaço, nada. Esse interpretador, quando a gente digita uma linguagem, um código de programa, por exemplo, ele vai interpretar aquilo e realizar aquela tarefa, tá? Então, a única coisa que a gente precisa é desse interpretador, tá? Muitos computadores até atualmente já vêm com esses interpretadores instalados, tá? E a gente pode, obviamente, usar a linguagem, né? A linguagem de Python, a linguagem de programação para realizar diversas tarefas. A gente pode realizar contas, né? Pode trabalhar com planilhas, pode realizar gráficos, que por sinal é excelente realizar gráficos em Python, pode fazer regressão, né? Trabalhar com econometria, pode então fazer machine learning, que é o nosso propósito final aqui, e pode desenvolver software, por exemplo, tá? Então, inicialmente, eu queria montar um probleminha com vocês, né? Um probleminha bem simples. Imagina que a gente tem um problema, aquele probleminha bem clássico lá da escola, né? Maria comprou 4 borrachas por 25 centavos cada, 6 blocos de nota por 52 centavos cada, e 2 rolos de fita adesiva por 99 centavos cada, né? Então, quantos itens Maria comprou e quantos elas custaram? Geralmente, nossos filhos, né, pegam essas perguntinhas ali nas primeiras séries de matemática, né? Então, eles vão aprender a usar a calculadora, faz a conta na mão, né? Para fazer isso, a gente precisa saber quantos blocos, né? Quantos itens Maria comprou. A gente soma 4 mais 6 mais 2 é igual a 12. Né? E a gente multiplica, obviamente, as quantidades pelos respectivos preços, né? Chegando aqui, obviamente, a um gasto de 6 e 10. Tá? A gente pode, então, realizar esses cálculos, tá? Dentro do Python, tá certo? Então, aqui só uma funcionalidade do notebook, pessoal, para vocês não se perderem, tá? O notebook aqui, como é uma coisa mais instrutiva, ele permite, né, eu escrever aqui em células, né, frases, tá? Então, descrever, obviamente, o outline da aula, e vocês vão ver essas células aqui que tem esse in,
tá? Esse IN aqui é uma célula, então, que ela está receptiva para receber código escrito em Python, obviamente, tá? Então, quando eu digitar aqui nessas células IN, ele vai realizar, por exemplo, aqui eu estou pedindo para ele somar 4 mais 2 mais 6, né? E se você digitar aí no seu teclado Shift Enter, que é a tecla para rodar aquele código, ele vai te dar o resultado de 12, tá? Então, por exemplo, se eu mudar aqui mais 60, né, e eu colocar Shift Enter, ele vai atualizar o resultado para 66, tá certo? Então, só para vocês entenderem um pouco da funcionalidade, tá? Então 4 mais 6 mais 4 mais 2 mais 6. Vê que é o primeiro cálculo que a gente realiza, né, dentro do Python. Ele está interpretando que a gente quer realizar uma soma de três números, né, e eu coloco ali, obviamente, com sinal de mais, e ele realiza aquele cálculo, né, e ele dá o output aqui dizendo que esse cálculo foi igual a 12. Tá? Para eu calcular, então, quanto esses itens eles custaram, né, eu posso multiplicar, e aí, obviamente, eu vou usar o sinal de asterístico para denotar o processo de multiplicação. Então, 4 vezes 0,25 mais 6,52 mais 2,99, e, obviamente, chegando a um resultado aqui, se eu, mais uma vez, digitar Shift Enter, de 6,1. Tá? Então, observa que esses mesmos cálculos que a gente outrora fez ali no caderno ou na calculadora, a gente pode realizar aqui dentro do console do Python. Tá? Vocês devem se perguntar, pô, super legal, mas esse 12 e esse 6,1, eles se perderam, né? Eles estão aqui, obviamente, eu estou vendo esses números, mas possivelmente eu gostaria de realizar alguma tarefa com esses valores depois, tá? Poderia, por exemplo, querer calcular o custo médio, por exemplo, e simplesmente, quando eu realizei essa soma e essas multiplicações aqui, esses números estão aqui, eu estou vendo 12, estou vendo 6,1, mas eu não consigo mais realizar nenhum cálculo com esses valores, porque eles se perderam ali atrás. Tá? Então, simplesmente, em vez de realizar cálculos, a gente pode declarar variáveis. Tá? Declarar variáveis e deixar as coisas mais organizadas. Tá certo? Então, o processo de declarar variáveis, que é importantíssimo para a gente ficar com isso, então, armazenado na memória, né, do computador e poder acessar aquelas variáveis mais para frente no nosso código, a gente simplesmente, né, usa o sinal de igual. Tá? Então, aqui, obviamente, eu posso dar qualquer nome. Tá? Eu posso falar um pouco depois dessa questão de nomes, mas a gente não pode usar espaço nos nomes. Tá? Mas qualquer nome, né, quase qualquer nome, a gente pode utilizar para denotar as variáveis. Então, eu vou denotar aqui borrachas igual a 4, né? P borrachas, eu poderia colocar um underline até aqui, tanto faz, né, para melhorar. Então, P borracha igual a 0,25, que é o preço da borracha, blocos igual a 6, preço dos blocos 52, fitas, preço das fitas, e aí eu faço o cálculo, então, né, dos itens. Dá uma olhada aqui que os itens, né, a borrachas, mais blocos, mais fitas. Vê que eu estou realizando exatamente o processo de soma de 4 mais 2 mais 6. Só que agora eu estou fazendo, me referindo às variáveis a que aqueles valores estão atrelados, certo? A mesma coisa eu posso fazer com um custo. Tá? Então, eu multiplico, obviamente, os itens pelos seus respectivos preços, né? E eu vou apagar isso aqui só para vocês irem vendo o que acontece. Né? Então, eu realizei um cálculo, né? Eu rodei aquela linha ali, eu coloquei aqui um Shift Enter, rodei a linha e obviamente, não aconteceu nada. Né? Não aconteceu nada, claro, por um motivo seguinte, porque eu estou atrelando esse cálculo, essa soma, a uma variável chamada itens, e eu estou atrelando essas multiplicações e somas aqui, que é o cálculo, a uma variável chamada custo. Tá? Então, se vocês digitarem, por exemplo, aqui no console de vocês, itens, e colocar Shift Enter, essa variável ela vai ter um valor, vai ter o valor de 12, tá? Que é o valor que está atrelado a ela. Ela não apareceu quando eu rodei a linha, porque ela simplesmente foi calculada, mas ela tem um valor de 12. Da mesma maneira, se eu digitar custo, tá? Se eu digitar custo e colocar Shift Enter, ele tem um valor de 6,1, tá certo? Se vocês observarem aqui, né, o bloco que eu tinha descrito para vocês, só quebrei aqui para mostrar os valores de itens e custo, tinha esses dois prints aqui. Tá? Print é uma função que a gente usa
para poder demonstrar resultados no console do Python, tá? Então, é a mesma coisa como, por exemplo, quando eu coloquei itens, se eu colocar o print aqui, vocês vão ver que ele vai me dar 12 e 6.1. Só que eu posso juntar, né, um texto com o valor das variáveis, tá certo? Então, esse print aqui, para tornar uma coisa bonitinha, eu coloquei aqui, né, quantidade de itens, e eu coloquei vírgula e coloquei o nome da variável em que os itens, né, em que eles estão atrelados, tá? E custo total, eu atrelei aqui, obviamente, a variável custo, tá certo? Gustavo, por que isso aqui está em vermelho? Porque isso é um string. O que é um string? Isso é um texto, tá? Isso é um texto. Então, se eu tivesse digitado, por exemplo, uma coisa desse tipo aqui, vocês vão ver que ele ia dar um erro, porque ele não reconhece, né? Ele ia imaginar, no caso aqui, que quantidade é uma variável, que dia é uma outra variável e que itens é uma outra variável, o que não é verdade, né? Porque, na verdade, existe uma variável chamada itens, que eu defini aqui em cima, tá? Mas esse quantidade de itens, ele não é uma variável, não é uma variável, tá? Então, por isso que ele tem que estar entre aspas duplas ou aspas simples, tá certo? Então, quando eu coloco aqui entre aspas duplas, por exemplo, né, ou o custo total aqui em aspas simples, eu imprimo, né, esses textos, obviamente, atrelando os valores das variáveis aqui, itens e custo. Tá ok? Tá ok por enquanto, pessoal? Tá muito rápido, tá dando para acompanhar. Vão me balizando aí para a gente deixar a coisa o mais suave possível. Vocês estão conseguindo rodar isso aí no notebook de vocês? Sim, Gustavo. Tá? Perfeito, Carlos. Joia. Por favor, me interrompam, tá? Qualquer dúvida, ou se tiver rápido demais ou lento demais, para a gente ir ajustando, tá certo? Então, como eu mencionei para vocês, a gente pode definir variáveis e dar qualquer nome que a gente quiser a elas. Existem algumas pequenas regras, obviamente, para a definição dessas variáveis e alguns valores que não podem ser usados para definir nomes de variáveis, tá certo? Por exemplo, os nomes não podem conter espaço, como eu mencionei para vocês, então eu não poderia definir uma variável, por exemplo, deixa eu gerar aqui uma linha vazia, SBE 43, isso não é uma variável, tá? Igual a 36, por exemplo, isso não é uma variável bem definida, tá? Mas se eu digitar aqui SBE underline 43 igual a 36, né? E eu rodar essa linha, ou seja, dar um Shift e Enter, vocês vão ver que ele rodou e ele definiu a variável SBE 43, que tem um valor agora de 36, tá? O que não pode ser usado como nome de variável, tá? Principalmente for, while, if, else e elif. Esses são nomes, tá? Tem alguns outros, mas esses são os principais. Esses são nomes reservados ao interpretador do Python, porque vocês vão ver que eles são funções que a gente pode utilizar para realizar algumas tarefas e que a gente vai fazer daqui a pouquinho, tá certo? O importante, tá? Outra coisa que é importante a gente perceber nesse início, para ir se acostumando com de como funciona o notebook, como funciona o interpretador do Python, é que ele se lembra das informações passadas, tá certo? Ele se lembra das informações passadas. Então, todas essas variáveis que eu fui definindo aqui nessas linhas anteriores, eu posso me referir a elas nas linhas posteriores, tá? Então, como eu já tinha definido a variável custo e como eu já tinha definido a variável itens, eu posso, por exemplo, definir uma nova variável aqui que eu vou chamar de custo médio, que é igual ao custo dividido pelo número de itens, tá? E mais uma vez, deixa eu quebrar a linha aqui e tirar esse print aqui. Então, vou rodar ela sozinha e gerar uma linha vazia embaixo. Mais uma vez, se vocês olharem, eu rodei essa linha custo médio e ele atrelou, né, a divisão dessas duas variáveis a essa nova variável custo médio, que obviamente tem um valor, né, da divisão, obviamente, que dá 0,50, tá? Aproximadamente. Eu posso usar o print, mais uma vez, para imprimir essa informação bonitinha, obviamente, no meu console. Então, o custo médio aí eu dou uma vírgula aqui e boto o nome da minha variável, custo médio, então ele vai imprimir ali o custo médio é 0,50, tá? Tá? Então,
o Python ele lembra das informações passadas, tá? A gente pode alterar os valores das variáveis, tá? É importante a gente também saber isso. Então, por exemplo, eu já tinha definido uma variável chamada SBE 43, que vocês vão ver que o valor dela é igual a 36, mas eu poderia reigualar ela aqui a 43, por exemplo. Se eu rodar novamente, tá? Deixa eu gerar uma linha vazia embaixo. Se eu digitar novamente aqui, então, SBE 43, ele agora tem um valor de 43. Então, eu alterei o valor daquela variável, certo? Eu alterei o valor daquela variável. Se eu alterar um valor de uma variável, Gustavo, ele recalcula tudo, ele sincroniza o cálculo? Não. O Python não sincroniza o cálculo, tá certo? Então, dá uma olhada naquele custo médio que eu calculei ali, né? Eu dividi, obviamente, o custo total pelo número de itens, né? E eu tenho um custo médio aqui de 0,50. Se eu rodar novamente aqui essa linha, vocês vão ver que ele é igual a 0,50. Mas se eu venho aqui e eu altero o número de itens, tá? Lembra que o número de itens era igual a 12. Se eu altero o número de itens para ser igual a 25, eu estou alterando essa variável e eu dou um print aqui no custo médio, tá? O print, mais uma vez, para ficar uma coisa mais bonitinha, para ele imprimir a informação, vê que ele ainda continua sendo igual a 0,50. Mas vocês vão me perguntar, poxa, mas o custo médio, que é igual ao custo dividido pelo número de itens, ele era igual a 0,50 quando o itens era igual a 12. E você reigualou itens igual a 25. E ele continua igual a 0,50. Tá? Porque ele não sincroniza o cálculo. Vê que essa variável custo médio ela foi calculada lá em cima. Então, ele atualizou realmente a variável itens. Tanto que se eu digitar itens aqui, ele vai ser igual a 25. Tá? Então, o que é que eu preciso fazer para definir o novo custo médio? Eu simplesmente posso recalcular ele, tá? Eu posso recalcular ele, então eu rodo novamente, eu fiz um copia e cola aqui, tá, pessoal? Então, eu copio e colo aqui e eu rodo novamente essa linha custo médio, ou simplesmente eu subo aqui nas minhas linhas, no meu console, e eu rodo novamente essa linha anterior aqui, tá? Então, vou adotar esse caminho, vou subir aqui, vou rodar essa linha custo médio, vou Shift Enter mais uma vez, tá? E quando eu observar o novo custo médio aqui, vi que o valor vai se alterar para 0,244, tá? Gustavo, ele sincronizou então aqui para baixo? Sim, tá? Se eu rodar aqui o print custo médio, dar um Shift Enter aqui, ele vai botar 0,244. Então, uma vez que eu rodei lá em cima, aí ele, obviamente, toda vez que você se referir àquela variável, ele vai estar com o valor atualizado. Tá? Mas a gente precisa atualizar o cálculo de uma variável caso algum componente do cálculo daquela variável também seja alterado. Tá? Joia. Tá? Então, isso é a definição de variáveis. Tá? A gente vai usar bastante isso, obviamente, ao longo do nosso mini curso aqui. A segunda coisa que eu queria que vocês percebessem, tá? Mais uma vez preparando aqui o terreno, né, para essas particularidades da linguagem, é que se eu divido, tá? Por exemplo, um número aqui, né? Quando o resultado é um valor numérico, ele apresenta como número, e for um número inteiro, obviamente, 4 dividido por 2, ele me dá aqui 2,0, né? Então, ele me dá aqui o resultado como número inteiro. Mas se o resultado for um número real, ele arredonda para 16 casas decimais. Esse é o padrão, tá certo? A gente pode mexer com isso, alterar isso, eu vou explicar já já, mas se eu pego 10 dividido por 3 aqui, eu tenho 3,333, obviamente arredondado lá para 16 casas decimais, tá? A gente pode utilizar quantas casas decimais a gente quiser, tá? A gente pode alterar isso da seguinte maneira, tá? Usando a função round, tá? Então, eu vou usar essa função round aqui, ó. Então, se eu pegar aqui round, tá? E eu arredondo o cálculo de 10 dividido por 3, ele vai me calcular aqui e vai me dar igual a 3. Tá? Eu pedi para ele arredondar, ele arredondou, obviamente, para um inteiro. Né? Então, eu posso usar aqui uma vírgula e definir quantas casas decimais eu quero. Vamos dizer que eu quero esse cálculo com 4 casas decimais, ele vai me dar 3,333. Tá? Então, a função round permite a gente mexer, obviamente, com a aproximação dos valores. Tá certo? A seguir, eu vou usar, né, a definição, todo esse conhecimento, então eu vou começar a agregar essas coisas, tá? Eu vou usar a definição de variáveis para a gente realizar alguns cálculos mais elaborados, por exemplo, raiz quadrada, π, etc. Tá? Para isso, eu vou
importar o primeiro módulo. E aí eu queria ter um cuidado para explicar o que é isso, tá? Vê que eu estou fazendo aqui um import. Esse import math, isso é um módulo, obviamente, que ele foi criado por alguém, tá certo? Esse módulo ele foi criado por alguém e dentro desse módulo, a pessoa que criou, obviamente, esse módulo chamado math, ele escreveu ali códigos, né, para realizar diversas tarefas de forma automática. Por exemplo, ele inseriu ali um código para calcular a raiz quadrada de números, tá? Então, como é que eu faço para calcular, por exemplo, a raiz quadrada de um número? Eu me refiro ao pacote chamado math e eu uso a função sqrt, que é o square root, tá? Então, quando eu boto aqui para calcular a raiz quadrada de 4, quando eu dou um Shift Enter, ele vai dizer que é igual a 2, tá? E aí vocês vão me perguntar, Gustavo, então, quantos módulos existem dentro do Python e como funciona essa questão de módulo? Eu acho que isso funciona similar, mais uma vez fazendo uma analogia com o R ou com o Stata, né? Às vezes a gente precisa, por exemplo, sei lá, vamos pegar o pacote de regressão quantílica no Stata, né, que é o QuantReg, ou RegQuant, né? Existem dois. Eu posso usar aquele SSC, né? SSC install QuantReg. E aí eu vou poder realizar regressão quantílica, ou Propensity Score Matching, PS Match 2 e assim vai, tá? Então, a mesma coisa funciona aqui no Python, tá certo? O legal é que a gente pode criar os nossos módulos, tá? Então, vocês podem criar módulos e distribuir para a comunidade, por exemplo, né? Vai que vocês desenvolvem uma nova regressão, tá? Um novo estimador, vocês podem programar aquilo dentro de um módulo e disponibilizar aquilo para a comunidade acadêmica, para a comunidade mundial, obviamente, que utiliza Python, tá? Os módulos, geralmente, eles têm um help, vocês podem colocar help, né, e colocar o nome do módulo. Então, acho que se eu fizer alguma coisa assim, help math, ele vai te dar um help aqui, tá? Então, mais ou menos o que é, quem criou, um description, as funções. Então, vê que no math, né, existem diversas funções, mas o arcosseno, seno, tangente, exponencial, calcular distribuição, distância euclidiana, várias funções, tá certo? E ele vai te dando uns exemplos aqui, tá? Então, esse help é bem legal. Ou então, vocês vão no Google, coloca lá o pacote Math, coloca Python Math, que ele vai te dar um manual também bem descrevendo, obviamente, em detalhes todas as funções que você pode utilizar dentro daquele módulo, tá? Então, a gente vai utilizar esse módulo Math e a gente vai calcular aqui, por exemplo, a raiz quadrada de 4, tá? Eu vou atrelar isso a uma variável chamada lambda1. Eu vou calcular aqui math square root 2 para calcular a raiz quadrada de 2 e eu vou pegar aqui o negativo do número π, tá? Então, mais uma vez, math.π, e ele vai, obviamente, atrelar isso a uma variável chamada lambda3, tá? Lambda, porque lambda, não sei, mas... Então, se eu der um print aqui nas três variáveis, ó, print lambda1, print lambda2, print lambda3, para vocês observarem os seus valores, ver que a raiz quadrada de 2 é igual a 2, a raiz quadrada de 4 é igual a 2, de 2 é igual a 1,41, com 16 casas decimais de aproximação, e o negativo do número π, obviamente, menos 3,14, 15, etc. Tá? Mais uma vez, a gente pode usar aquela função round para ir arredondando esses valores, tá? Então, round lambda 2 para 4 casas decimais. Se vocês rodarem aqui, vê que fica 1,41, 42. Ou eu poderia pegar aqui, por exemplo, a função, o log, né? O log de 2 e arredondar com 3 casas decimais, tá? Então, vê que aqui eu estou englobando o round com o cálculo do math.log, que é o logaritmo de 2, arredondando, usando aqui, arredondando com 3 casas decimais, e estou englobando isso tudo aqui na função print, que é para ele imprimir, obviamente, isso bonitinho aqui no console, né? Então, vê que dá 0,693, tá? Então, o legal também é que a gente pode englobar essas funções uma dentro das outras, tá certo? Pessoal, tá claro?
tá claro esse início, essa definição de variáveis. A gente vai passar um pouco, mais uma vez, eu estou tentando definir com vocês o principal, tá? As coisas principais que a gente vai precisar utilizar, obviamente, para seguir adiante, tá certo? Então, eu vou passar aqui para algumas operações básicas com vetores e matrizes, que também a gente vai usar posteriormente, tá? Então, para dar um exemplo para vocês. Mas até agora está tudo bem. Espero que esteja tranquilo, que vocês estejam conseguindo acompanhar. Tá, perfeito, Carlos. Obrigado aí pelo feedback, tá? É sempre bom aí ir ouvindo para ir sabendo aí como tá. Então, vamos entender um pouco essas operações básicas com vetores e matrizes, tá certo? Suponha que a gente queira calcular, por exemplo, uma sequência de valores, tá? Então, eu quero calcular o seno de uma sequência. Eu vou pegar aqui, obviamente, o 0,1 vezes π, 0,2 vezes π, 0,3 vezes π, 0,4 vezes π, e eu vou calcular, eu vou pegar essa sequência aqui de derivados do número π de 0 até π, tá? Obviamente que depois eu vou calcular o seno disso, né, ou o cosseno, a gente pode, obviamente, aplicar aqui, e a gente vai, obviamente, ter, né, uma variação dessa sequência, tá? Mas, primeiro, eu preciso determinar essa sequência em que eu quero realizar um cálculo em cima dela, tá? Imagina que eu quero calcular o cosseno, para ficar uma revoluçãozinha de 1 a menos 1. Então, eu preciso definir essa sequência. E como é o jeito mais simples de fazer isso? O jeito mais simples é criar essa série de valores, e que a partir de agora a gente vai definir como uma lista. Eu botei em negrito aqui até, tá? Isso é bem importante, eu vou ver isso também com mais calma daqui a pouquinho, mas a gente pode chamar isso de uma lista. Na verdade, isso é um conjunto de valores, né? E para eu definir esse conjunto de valores, né, para eu definir essa lista, um conjunto de valores, eu vou separar aqui as linhas. Veja que primeiro, para não ficar me referindo a math.p, 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 que é o número π, tá certo? Eu posso deixar isso bem claro aqui, se eu rodar uma linha vazia aqui para vocês observarem. Se eu pegar aqui o math.p e rodar aqui para vocês verem, vocês vão ver que esse número é 3,14, tá? Mas o que eu vou fazer aqui é definir uma variável chamada π. Já que eu posso definir variáveis com que nome que eu deseje, eu posso definir aqui uma variável chamada π, que é igual a math.p. Isso vai facilitar a minha vida, porque toda vez que eu queira me referir agora ao número π, basta digitar pi, né? Π, e ele me dá 3,14. Então, eu redefini aqui, eu peguei o módulo math, o número π que está definido dentro daquele módulo, e eu atrelei isso a uma variável chamada π. Tá? Então, a partir de agora, eu posso, né, definir uma sequência de valores. E como é que eu posso definir essa sequência de valores? Tá? O jeito mais simples é a gente englobar essa sequência dentro de colchetes. Tá? Então, a gente vai criar um conjunto de valores. Então, esse conjunto pode ser, né, de valores, números ou texto, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, eu posso escrever aqui 34, né, 67,43. Isso é uma sequência de valores. Se eu rodar, né, esse conjunto, ou essa lista, como eu vou denominar a partir de agora, se eu der um Shift Enter aqui, vê que ele definiu, obviamente, essa sequência de valores. Tá? E, obviamente, a única coisa que eu vou fazer aqui é atrelar essa lista a uma variável, que eu posso chamar aqui, então, Carlos, né, igual a essa lista, né, e vai ver que eu defini uma variável, e se eu me referir agora a essa variável chamada Carlos, que der um Shift Enter, ele é aquela sequência que eu defini. Tá? Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Ó. Se vocês observarem, eu vou definir uma variável chamada x, tá? E essa variável vai ter os valores, vão ser os valores de 0 até o número π. Multiplicando aqui 0,1, 0,2, 0,3, e ver que eu estou separando por vírgulas, né, cada valor dessa sequência. Tá? Então, se eu der um print aqui nessa variável x agora, vocês vão ver que ela é essa sequência de valores aqui. Ó. Vê que aqui, obviamente, eu tenho um cálculo, 0,1 vezes π, e aqui, obviamente, eu tenho o seu valor. Né? Então, vai de 0 até 3,1415, que é o número π. Tá? Então, eu criei aqui uma lista com 11 elementos dentro dela. Tá? Uma vez que eu tenho um tal conjunto definido,
Aí eu posso agora realizar operações sequenciais nos seus elementos, tá? Sequenciais nos seus elementos. E aí onde a gente vai definir uma segunda biblioteca bem importante, tá? Que é essa NumPy aqui, tá certo? Esse NumPy, tá? Esse NumPy aqui, ele é um pacote que o nome dele é Numeric Python. É uma biblioteca específica criada em Python para trabalhar com valores numéricos, obviamente, tá? E outra coisa que eu queria ressaltar para vocês é que, às vezes, existem diferentes bibliotecas que realizam as mesmas operações, tá? Então, a gente pode trabalhar com números, por exemplo, com outras bibliotecas, como a gente vai fazer mais adiante, tá? Mas essa biblioteca NumPy, ela é bem importante. Então, eu queria mais uma vez, porque como a gente importou lá import math, aquela biblioteca ali em cima, eu poderia ter importado aqui import NumPy, tá? Então, esse import NumPy aqui, agora, eu posso pegar aqui e pegar NumPy.cos, que é a função cosseno, e aqui eu calculo o cosseno do número π, por exemplo, tá? Calculo o cosseno do número π aqui. Se eu rodar essa linha, vocês vão ver que é igual a -1, né? O cosseno de π é igual a -1. Só que, mais uma vez, é muito chato ficar digitando numpy.cos, numpy.sen, para calcular seno, cosseno, tangente, etc. Tá? Então, o que a gente pode fazer é que a gente pode importar esses módulos, esses pacotes, e na importação desses pacotes, a gente pode alterar o seu nome, com que ele vai ficar armazenado na nossa seção do Python aqui. Tá? Então, no caso aqui, vê o que eu fiz. Ó. Eu importei o NumPy SNP. Então, eu mudei o nome dele. Eu poderia ter importado ele com que nome que eu quisesse. Então, por exemplo, eu posso import NumPy as SBE. Tá? E se eu rodar essa linha aqui, vê que agora eu posso pegar SBE.cos e calcular o cosseno do número π. E ele vai me dar igual a -1. Porque eu estou chamando aqui o pacote NumPy de SBE. O mais comum, obviamente, para a gente abreviar a importação, é importar ele como NP. Tá? Então, import NumPy as NP, então ele vai ter o nome de NP agora, e agora todo cálculo que eu precisar realizar, eu faço NP.cosseno do número π, por exemplo, e me dá -1 do mesmo jeito. Tá? O que eu posso fazer aqui, então, é aplicar. Dá uma olhada que eu estou calculando aqui o cosseno de um número apenas, né? Mas eu posso, como eu falei para vocês, aplicar, né, um cálculo em cima daquela lista e realizar uma operação sequencial em cima de todos os seus elementos. Então, como eu tinha definido aquela lista lá, de 0 até o número π, eu posso definir uma variável nova agora que é igual a y, que é igual a np, né, me referindo ao pacote NumPy, ponto cosseno, e colocar o x aqui dentro, que na verdade é aquela lista com aqueles 11 valores. Tá? Então, se eu der um print, eu vou definir essa variável y, eu vou dar um print nela, vocês vão ver, obviamente, que eu tenho agora uma sequência que vai de 1 até -1. Tá? Então, se a gente plotasse esse gráfico aqui, a gente vai fazer um pouquinho mais adiante, a gente ia ver que a gente tem, então, aquela revolução lá. E se a gente, obviamente, tivesse definido mais valores dentro daquela lista X, eu ia ter, obviamente, mais revoluções ali do meu cosseno, tá certo? Então, essa função cosseno, ela foi aplicada elemento a elemento dentro dessa série, tá? E a gente pode, então, dado que essa série aqui, ela está armazenada com um valor y, ela está armazenada numa variável que eu chamei de y, eu posso acessar os elementos dessa série, o que é bem importante, então, tá? Então, eu posso acessar esses elementos. E como é que eu faço isso? Por exemplo, se eu tenho aqui o meu y, né, que é a minha série completa, tá? Eu posso me referir aqui a y e eu, entre colchetes aqui, me refiro à posição que o elemento se encontra dentro dessa lista. Aqui eu queria fazer uma ressalva para vocês. Isso está aqui em negrito, obviamente. Observe que no Python, o primeiro elemento de uma lista, ele é sempre indexado com o índice 0. Tá? Não me perguntem por que o criador da linguagem de programação fez dessa maneira. Então, o primeiro elemento, ele não está na posição 1, ele está na posição 0. Tá? Então, por exemplo, se eu quero pegar essa lista Y e me referir
e acessar esse primeiro elemento aqui, que é o 1, eu vou me referir a y na posição 0. E se eu digitar isso daqui, obviamente, ele vai me dar o número 1. E se eu digitar o y, tá? Se eu digitar aqui y na posição 1, ele vai me dar o segundo valor, né? Que é, obviamente, ali, ó, 0,95 e assim por diante, tá? Então, sempre lembra que nas listas, as listas, os valores estão indexados, os itens estão indexados partindo do 0, tá certo? Então, sempre que a gente quiser se referir ao último valor da nossa lista, vai ser o número de elementos menos 1. Né? No caso aqui, se eu quiser me referir a esse menos 1, eu não vou me referir a y11, né? Já que eu tenho 11 elementos aí dentro. Se eu fizer y11, ele vai me dar um erro dizendo, ó, que o index 11, ou seja, o índice 11, ele tá out of bounds, né? Ele não existe ali, tá? Mas se eu, obviamente, me referir aqui a y10, que é o elemento na posição 11º, ele vai me dar menos 1, tá? É exatamente, então, o que eu fui mostrando aqui, mas é exatamente o que eu tinha feito aqui embaixo, certo? Até agora, a gente definiu listas ali, né? Definiu a lista X, definiu uma lista Y, que continha valores, tá? Mas a gente pode definir uma lista que contém um nome, tá? Que contém um nome, tá? Geralmente, então, pessoal, a partir de agora, em vez de chamar nome, eu vou me referir a uma string, que é como a gente se refere em linguagem de programação, tá? Então, quem trabalha com Stata também deve estar familiarizado bem com isso. Então, eu tenho inteiros, né? Ou derivações de números inteiros, se eu tiver um número real, por exemplo, com casa decimal, daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso, e eu tenho as strings, né? Que são elementos que são textos. Então, eu posso definir uma lista também com textos. Então, eu vou pegar aqui e definir uma lista, por exemplo, cidades é igual a, vou colocar aqui Recife, Cuiabá, São Paulo, Natal e Fortaleza. Se eu definir esse elemento chamado cidades, essa variável chamada cidades, se eu digitar aqui cidades, simplesmente, vocês vão ver que ele vai me dar a lista completa com o nome das cidades, mas eu posso me referir, então, a os elementos em suas posições. E, mais uma vez, se eu pegar cidade 0, que é o elemento na primeira posição, é a cidade de Recife, tá? Se eu pegar cidades 2, tá? Vê que no caso aqui vai ser o elemento na terceira posição, 0, 1, 2, que é a cidade de São Paulo, tá certo? A cidade 3, Natal e assim sucessivamente, tá? Beleza, então a gente pode se referir, tá? Outra questão importante é esses elementos. E mais uma vez vocês vão ver a importância disso quando a gente estiver no processo de data scraping e machine learning lá na frente. Eu posso pregar também uma sublista, um subconjunto desse conjunto que eu defini, tá certo? E aí, obviamente, eu preciso definir de onde até onde eu quero extrair aquele subconjunto, tá? Então, por exemplo, eu poderia pegar cidades aqui, né? Dar uma olhada aqui, cidades, eu tenho as cidades de Recife, Cuiabá, São Paulo, Natal e Fortaleza, mas imagina que eu só quisesse Cuiabá, São Paulo e Natal, esse subconjunto de cidades aqui. Tá? Então, eu ia definir aqui, em vez de uma posição, eu ia definir um intervalo de posições. Tá? Então, por exemplo, eu quero extrair os elementos que estão da posição 1, aí eu me refiro com um intervalo, eu pego 2 pontos e me refiro até que posição eu quero. Tá? No caso aqui, eu vou me referir até a posição 4. E aí, mais uma vez, vocês vão perceber uma questão aqui. Né? Aqui ele vê ó, Cuiabá, São Paulo e Natal. Mas se a gente calcular, deixa eu pegar cidades aqui, né, inteiro aqui, vocês vão ver que Recife ele está na posição 0, Cuiabá ele está na posição 1. Então, quando eu pedi para ele partir do 1 aqui, ele colocou Cuiabá incluso. Né? São Paulo está na posição 2, Natal está na posição 3 e Fortaleza está na posição 4. Então, como eu disse que eu queria cidades aqui da posição 1 até a posição 4, vocês vão imaginar que Fortaleza deveria fazer parte desse subconjunto, tá? Mas, mais uma vez, aí, a peculiaridade é que ele vai até, ele pega do início inclusivo até o fim exclusivo, tá? Então, quando eu pego aqui os elementos de 1 até 4, eu estou incluindo o elemento na posição 1,
mas eu estou excluindo o elemento da posição 4. Então, eu estou até indo à posição 3. Então, vai ser o elemento na posição 1, 2 e 3, que no caso é Cuiabá, São Paulo e Natal. Tá certo? Se vocês quisessem pegar, por exemplo, de 1, 2 pontos, aí ele entende que é de 1 até o fim. Então, ele vai incluir Fortaleza. Tá? Ou, por exemplo, se vocês quisessem deixar em branco aqui, de 0 até a posição 4, aí ele, obviamente, ia de Recife até Natal, e assim sucessivamente. Tá? Mas é importante perceber, então, que se eu quisesse aqui do 1 até, e eu quisesse incluir Fortaleza, eu poderia colocar o elemento na posição 5, né? Que, na verdade, 0, 1, 2, 3, 4, 5, esse elemento nem existe nessa posição, mas como 5 é exclusivo, ele vai até o elemento na posição 4, incluindo Fortaleza. Tá? E, obviamente, é isso. Obviamente, eu estou explicando aqui, tentando, obviamente, alterar um pouquinho para não ficar uma coisa monótona só da aula, mas é exatamente o que a gente tem aqui, tá? Então, eu estou dando um print aqui em uma sublista daquele meu X, né? Que é aquela sequência de valores ali de derivados do número π. Então, eu estou pegando essa subsérie, por exemplo, aqui. Ou eu posso pegar a lista Y, que foi calculada, né, como cosseno daquela sequência X, e pegar os elementos de 2 até o elemento de 2 até o elemento 6, né? De 2 a 7, excluindo o 7. Então, obviamente, eu tenho essa outra lista aqui, tá? Eu tenho essa outra lista aqui. Eu posso criar listas que contenham tanto números, né, tanto valores quanto strings, tá certo? Então, por exemplo, eu posso criar uma lista aqui, prof, né, uma lista F, que é igual a prof, que é uma string, e eu posso, por exemplo, poder ter digitado aqui 58, tá? Então, dá uma olhada aqui que F é igual a prof, que é uma string, que é um texto, né? E 58, que é um valor, tá? O que eu tinha feito aqui era colocado str, eu vou explicar isso. Str eu posso converter um valor para um string, tá? Então, se eu converter esse 58 num string, dá uma olhada aqui, o meu f agora, ele vai ser prof e 58, só que 58 agora ele está entre aspas, tá? E isso denota, obviamente, que ele é um string, tá certo? Claro que eu não posso agora pegar e fazer o seguinte, ó, se eu pegar aqui o elemento f na posição 1, é justamente o 58. Então, eu posso pegar esse f1 e dividir por 2, por exemplo. Ele vai me dar um erro, né? Ele está me dizendo aqui que eu não posso dividir um string por um inteiro, né? E como vocês podem ver aqui, ele está me dando str para me referir a string e int para me referir a um inteiro, tá? O que eu posso fazer, tá? Eu vou deixar isso daqui, depois eu atualizo esse notebook para vocês baixarem ele completo, tá? Com o que a gente for fazendo aqui de alteração. O que a gente pode fazer é que a gente pode converter uma string em um inteiro e um inteiro em um string, tá certo? Desde que, obviamente, aquela string tenha um valor ali dentro dela armazenado, né? Como a gente sabe que esse F1 aqui, tá? Que esse F1 aqui, que é o elemento na posição, é o 58, eu posso reconverter esse F1, que é a string, no inteiro novamente. Então, da mesma maneira que eu peguei o número 58 e envolvi nessa função str para convertê-lo em um string, eu posso pegar o valor F1, que é o 58, como um string, e convertê-lo para um inteiro, int, usando a função int. Então, se vocês observarem agora, int F1 é igual a 58. E aí sim eu poderia realizar a divisão por 2 e ele me daria 29 ali, tá? Porque aí ele ia, obviamente, reconhecer como um número inteiro, que é divisível, obviamente, por 2. Tá certo? Então, muitas vezes, quando a gente coleta dado da internet, esses dados vêm em string, na maioria das vezes ele vem como um texto, e mesmo que aquele dado seja numérico, ele inviabiliza a realização de cálculo, obviamente, diretamente em cima daqueles valores coletados, né? Então, geralmente, a gente já coleta e já coloca a função int para convertê-lo em números inteiros, por exemplo, se o interesse for realizar algum cálculo. Tá? E a gente vai, mais uma vez, fazer isso daqui a pouquinho. Joia, então, essas operações aqui, perfeito, tá? Mais uma vez, a gente definiu aquele NumPy, a gente importou aquele pacote NumPy, né?
E aí eu queria, não sei se vocês perceberam aqui em cima, é uma coisa que eu pulei, obviamente, mas quando eu me referi àquela lista Y, né? Se vocês observarem aqui mais uma vez, se eu denotar X, que é aquele conjunto, aquela lista de valores, né, derivados do número π, ele está aqui bem bonitinho. Mas se eu digitar Y, que foi o cálculo do cosseno desses valores, né, ele vai me dar aqui também uma lista, se vocês observarem, só que ela está envolvida aqui por essa função chamada array. Tá? Esse array aqui, na verdade, nada mais é do que uma lista, tá certo? Tanto que ele está aqui compreendido, esse conjunto está compreendido entre colchetes, tá? A única diferença é que ele virou um array porque eu calculei o cosseno daqueles valores através do pacote NumPy. E como o NumPy é um pacote para trabalhar com números, tá? Numeric Python, ele já converte, ele já define essa lista como um array só para dizer que ali dentro só existem valores, só existem números, tá? Então, eles são valores homogêneos. Eu não corro risco dentro dessa lista, por exemplo, quando eu vejo que é um array, eu não preciso nem me preocupar em ali no meio ter um string, por exemplo. Tá? Porque se ele é um array, ele é composto por valores numéricos ali dentro. Tá certo? Então, e isso é possivelmente o objeto mais importante, tá? Que esse pacote NumPy ele define. São esses arrays. Tá? E esses arrays, a gente fala aqui, esse NumPy ND Array, esse ND se refere a n-dimensional. Tá? Então, ele pode definir um array n-dimensional. E você já deve imaginar onde eu quero chegar. Né? Porque se é uma coisa n-dimensional, então eu posso definir uma matriz. Né? Se eu posso definir uma lista de valores, eu posso definir uma matriz de valores. Tá? Então, eu poderia, por exemplo, aqui, né, criar um objeto, mais uma vez, deixa eu quebrar aqui, para isso não ficar tão né? Eu posso criar um objeto chamado A ali, tá? Então, o meu A é um np-array, e aqui vê que eu estou definindo dentro desse np.array, eu estou definindo um array n-dimensional. Se vocês perceberem aqui, ó, ele é uma lista, tanto que ele começa com esse colchete aqui, com sublistas dentro dele, que são esses 3 elementos. E cada elemento dentro dessa lista, dentro desse conjunto, são subconjuntos. Na verdade, isso vai definir como se fosse uma matriz. Se vocês olharem aqui esse A, tá? Esse A, ele é uma matriz, ele é um array 5, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 2, 1. Então, vê que quando eu peguei aqui a minha primeira sublista, é como se fosse a primeira linha da minha matriz, a segunda sublista, a segunda linha, e assim, respectivamente. Tá certo? Eu posso definir uma matriz B, por exemplo, que eu estou chamando de matriz aqui, é um vetor, um NP-array, que vai ser composto aqui por 1, 2 e 3, por exemplo. Tá? Então, se eu definir esse B aqui, e vocês vão observar que esse B é igual a um vetor 1, 2 e 3, e se eu digitar aqui, então, print A vezes B, ele ia me dar esse cálculo aqui, que, obviamente, não é uma multiplicação matricial, vocês devem perceber, né? O que ele fez aqui foi multiplicar elemento por elemento, se vocês observarem. Então, dá uma olhada aqui, ó, 5 vezes 1, 1 vezes 2, 3 vezes 3. Aqui tem 1, 2, 3, que é o vetor de 1 multiplicado pelo vetor de 1, 2, 3 aqui, e assim respectivamente, tá? Então, ainda não é uma multiplicação matricial, mas ele fez uma multiplicação elemento por elemento, tá? Esses arrays, como a gente está definindo aqui, eles podem armazenar números inteiros, tá? Então, aqui os tipos mais importantes que esses arrays eles podem armazenar número inteiro, que é esse int. Eu tô usando o int 64 aqui, quando o computador é 64 bits, mas é número inteiro, ou float, tá? Esse float aqui é como a gente se refere em linguagem de programação a números reais. Então, número que contém casa decimal, ele sempre se refere a um floating point, que é um número com casas decimais, tá certo? E vocês podem perceber, né? Se eu pegar, por exemplo, aqui a função type e pegar o type de A, né? A é essa matriz aqui que eu defini, né? Aqui em cima, tá? Então, se eu pegar o type de A aqui, vocês vão ver, deixa eu tirar isso daqui para mais uma vez facilitar aqui a visualização de vocês. Vocês vão ver que ele é um NP-ND array, porque é um array n-dimensional, porque eu tenho ali 3 linhas da minha matriz, né? Mas se eu pegar aqui o type
A00, e mais uma vez vocês vão perceber aqui a sintaxe, esse A00, como esse A é um array, é uma lista, A0 é a sublista na primeira posição. Dá uma olhada que se eu pegar esse A0 aqui, ele vai ser a sublista 513, tá? Que a gente definiu aqui em cima, ó, a sublista 513. E se eu pegar 0 novamente, como isso é uma lista, eu vou pegar o elemento dessa lista na posição 0, que é justamente o número 5. Tá certo? Então, vê que a gente pode, obviamente, encadear essa indexação de um elemento para extrair valores de uma lista que contenha sublistas dentro dela, obviamente. Tá? E se eu pegar, obviamente, o tipo desse A00 aqui, vocês vão ver justamente que isso é um NP int 64, porque esse é um número inteiro. Tá certo? Perfeito. Então, vamos parar por aqui nessa questão do NumPy. A gente já sabe trabalhar com números, isso já é suficiente para o que a gente quer fazer. Tá? A gente vai, então, né, nessa parte introdutória, seguir e observar esse pacote que a gente vai chamar do Pandas. Tá certo? Esse Pandas aí é um pacote, possivelmente é o mais importante para nós economistas, né? Principalmente quem trabalha com dados, com empírico, para trabalhar com dados. Tá? Esse Pandas aí é o Excel da vida. Tá? É o Stata lá, quando a gente abre a base de dados e tem lá a moldurazinha com os dados da gente dentro do editor de dados lá do Stata, por exemplo. Tá? Então, esse Pandas ele vai ser usado agora extensivamente, possivelmente é o pacote que a gente vai mais utilizar para trabalhar com bases de dados, que a gente vai precisar, obviamente, importar e criar bases de dados para poder, obviamente, fazer primeiro, para armazenar os dados coletados, que a gente vai desenvolver os robôs de coleta de dados, tanto para operacionalizar e desenvolver modelos de machine learning, tá? Dentro do Pandas, obviamente, a gente pode importar arquivos, a gente pode importar uma planilha, seja, por exemplo, um arquivo CSV, tá? Ou seja, um arquivo de size, seja um arquivo de Stata. O legal aqui do Python, como é uma linguagem de programação, ele foi configurado para ler qualquer tipo de arquivo, tá certo? Então, a gente pode importar aqui diversas bases de dados, o que é um problema bem comum, né? Por exemplo, a gente às vezes está trabalhando com Stata desatualizado, vem um arquivo novo e você não consegue abrir naquele teu Stata porque ele te bloqueia. Você vai no Python e ele consegue abrir, obviamente, aquela base de dados, tá? Então, como é que eu vou importar esse pacote? Importe pandas, SPD, mais uma vez eu vou alterar o nome dele, obviamente, né, para facilitar aqui manusear, tá? E aqui eu vou criar, antes de utilizar esse pacote, eu vou criar uma primeira base de dados aqui para a gente ver, tá? Uma primeira funcionalidade desse panda, tá? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou usar o NumPy, que mais uma vez é aquele pacote que a gente já importou, e eu vou usar a função random, ou seja, para eu retirar números aleatórios, tá? A partir do NumPy, e eu vou usar mais uma vez aqui uma função dentro dessa função random, então vê aqui que é uma função dentro de uma função, então é como se fosse o módulo NumPy, dentro dele existe uma função random para eu extrair números aleatórios, e dentro dessa função random eu posso extrair números aleatórios de diferentes distribuições, tá? Aqui eu vou usar uma random normal, então eu vou usar uma normal, tá? Então, vê que eu vou extrair aqui um vetor de 10 linhas por 5 colunas, tá? Então, é uma matriz de dados. Então, eu vou igualar isso daqui à variável chamada números, e, obviamente, vocês vão ver quem são esses números, né? São números aleatórios, tá? Se vocês fizerem aí, vocês vão ver que vocês vão ter números distintos. Se eu rodar novamente, ver que esses números vão mudar, e assim sucessivamente, tá? Então, eu tenho esse vetor, tá? A partir daí, vê que isso, na verdade, é um array, é uma lista, né? É uma lista com sublistas, como a gente já definiu, tá? Vê que ele começa com um colchete e tem sublistas aqui dentro dele, né? Ele tem sublistas aqui. Essa é a primeira, por exemplo, que eu estou achurando aqui para vocês observarem. Então, o que eu posso, né, com esse pacote pandas, é criar um data frame. Um data frame é uma moldura para esses dados, né? Então, eu posso, é como se fosse colocar esses dados numa planilha, tá? E como é que eu faço isso? Simplesmente aqui, ó, eu posso definir uma variável com qualquer nome, obviamente. Eu estou definindo aqui df1,
né? Data frame 1, vocês podem dar o nome que vocês quiserem. E aqui eu vou usar o pacote PD, que é do Pandas, e eu vou usar a função data frame. Observa aqui que o D e o F são maiúsculos propositalmente, tá? E aí aqui dentro eu passo a minha lista de sublistas. Então, quando eu criar esse objeto df1, quando eu me referir a ele aqui, vocês vão ver que ele virou uma base de dados. Ele está calculando aqui, né? E ele virou essa base de dados, tá certo? Então, exatamente os valores que estão aqui em cima, nessas listas e sublistas aqui, eles vieram aqui e eles estão emoldurados, tá certo? Obviamente que aqui é como se a gente tivesse uma planilha de Excel, tá? E o legal é que vocês podem criar quantas bases de dados vocês quiserem, tá? Quantas a memória do computador de vocês permitir, tá? Então, a gente pode criar DF1, DF2, DF3, DF4, DF1 milhão. Se a memória do computador permitir, vocês podem criar e trabalhar conjuntamente, simultaneamente, com essas bases de dados todas abertas dentro do teu interpretador do Python. E realizar, obviamente, operações numéricas e tal, como a gente vai fazer. A primeira coisa que eu queria que vocês observassem é que essas colunas elas vieram com os nomes 0, 1, 2, 3 e 4, tá? Obviamente, como esses números aqui, né? Essa lista aqui, esse array aqui, ele não tinha, obviamente, denominação de coluna nenhuma, ele tomou a liberdade de nomear essas colunas com 0, 1, 2, 3 e 4, e eu posso renomeá-las, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é a gente pode tanto renomear essas colunas, ou no processo de criação do data frame, já dizer quais são os nomes das colunas que a gente quer, tá? Que é o que eu vou fazer aqui. Então, eu vou redefinir df1, então eu vou vou recalcular a variável df1, que vai ser igual a um data frame, pd data frame, em que os números vão ser emoldurados ali, vão ser colocados na planilha, e que as columns vão ser iguais a no 1, no 2, no 3, no 4, no 5. Nomes aleatórios, tá? Então, se vocês observarem aqui agora, a minha nova df1, ela tem aqui, né, no 1, no 2, no 3, no 4 e no 5. Então, eu alterei os valores ali, tá? E, obviamente, que agora eu posso trabalhar com colunas específicas desses dados, tá? Então, por exemplo, eu posso pegar aqui a minha df1, que é a minha planilha, e eu posso me referir à coluna num4, por exemplo, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, ele vai me dar a coluna e ele já me dá o tipo dessa coluna aqui, ó. O tipo dessa coluna é float, porque eu tenho números ali com casas decimais, tá certo? Da mesma maneira que eu criei aquele objeto números, né, a partir de uma amostra de uma normal, eu posso importar uma base de dados, tá? Eu posso importar uma base de dados, tá certo? Então, aqui eu tenho uma base de dados dentro do meu computador que eu também compartilhei com vocês. Eu não sei se se não me engano, se vocês rodarem, ele deve abrir ela também. Eu não sei se ele lê do GitHub lá automaticamente, tá? Mas se vocês forem naquele endereço, vocês vão ver que eu coloquei esse auto.csv também. Isso é a base de dados auto.dta que eu converti para CSV que vem no Stata, tá? Então, vê que eu estou simplesmente usando a função aqui, ó, pd.readcsv. Então, aqui eu estou definindo isso, eu estou lendo essa base de dados chamado auto.csv e eu estou passando ela para uma variável chamada agora df2. Tá? Então, é a minha segunda base de dados que eu estou criando aqui dentro. Se vocês olharem aqui, então, ele importou, ele leu esse arquivo CSV, e quando eu digitar aqui df2, ele vai, obviamente, me dar a base de dados completa, né? Que vocês vão ver que é uma base de dados que tem, obviamente, dados de carros dos americanos, né? 74 observações, 12 colunas, e que eu tenho aqui preços, consumo, milha por galão, etc. e tal. Tá? A gente vai trabalhar um pouquinho com essa base de dados. Gustavo, então eu usei essa função read CSV aqui, né? Como eu falei para vocês que a gente pode importar qualquer tipo de arquivo, se vocês colocarem read stata, ou read size, ou read SPSS, ou read XLS, para ler um arquivo em Excel, ele vai ler tudo, tá certo? Então, dá uma olhada depois no manual do Pandas, eu não vou ter tempo para mostrar todas as funções, mas basta vocês modificarem aqui o tipo de arquivo que ele vai importar para vocês aqui dentro do Python, tá? Então, vê que no caso aqui ele já me deu minha tabelinha, minha base de dados toda bonitinha, com o nome das variáveis de forma correta ali, como foi criada pelo Stata lá, tá?
O que a gente pode fazer é, em vez de observar a base de dados completa e dar uma olhada aqui que ele me dá as primeiras 5 observações e as últimas 5, né, para não gastar tanto espaço aqui do notebook e propositalmente ele bota esses 3 pontinhos, eu posso listar, né, algumas observações. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui df2.head e eu vou passar 5 aqui. Então, o que eu estou pedindo para ele é me dar as primeiras 5 observações, tá? Então, ele vai pegar aqui e ele vai me colocar as primeiras 5 observações. Eu poderia ter pego as primeiras 3 observações, por exemplo, tá? Aí, obviamente, a gente faz como queira. E, obviamente, que a gente está vendo aqui as observações, tá? Mas o que eu poderia fazer era me referir, mais uma vez, como nós nos referimos àquela posição dentro das listas, nós podemos aqui referir dentro dessa planilha ao índice em que cada linha ele foi colocado. Então, vê que aqui a primeira linha da minha base de dados ele está no índice 0, na posição 0. Como sempre, o Python cria as primeiras coisas na posição 0, na posição 1, na posição 2. Então, eu posso usar essa função aqui, iloc, que é para localizar, né, uma linha específica. Né? Então, por exemplo, aqui eu vou pegar df2, que é a minha base de dados, ponto iloc, e eu quero pegar o item, a linha na posição 1. Se vocês olharem a linha na posição 1, é justamente essa linha, essa segunda linha aqui, né? Que é o carro AMC Pacer, que o preço é de 4.749 e assim vai, tá? Então, eu posso também, obviamente, me referir a linhas específicas se for o interesse. O legal aqui é que eu posso aplicar cálculos em cima dessas linhas, né? Como essas linhas elas são numéricas, tá? Então eu posso, por exemplo, pegar aqui, ó, df2 price, que vai ser a coluna de preços, né? Vê que o nome dela aqui é price. Então eu posso pegar essa coluna que se eu rodar aqui esse código, ele vai me dar aqui a série completa, né? E eu posso aplicar funções nessa coluna. Então .sum, ele vai somar os valores dessa coluna. Então, dá 456.229 dólares. Eu posso pegar aqui ponto max. Então, eu quero saber qual é o carro mais caro. Qual é o preço do carro mais caro? Ele custa 15.906 dólares e assim vai. Então, a gente pode usar max, min, median, mean, standard deviation, kurtosis, o que seja. Tá? Então, a gente pode extrair informação estatística aí dessas colunas, se for o caso. Tá? No caso aqui, eu estou botando um print para vocês, né, para ficar mais bonitinho. Então, vê que a soma é o df2 price.sum, valor máximo, valor mínimo e a média. Né? Então, quando eu rodar esses prints aqui, ele vai me dar esse sumáriozinho aqui bem bonitinho, obviamente, da soma do valor máximo, mínimo e da média. Tá? Então, dá uma olhada nessa base de dados, vou subir um pouquinho aqui, que quase todas essas informações aqui, elas são numéricas, menos a primeira coluna, que me dá a marca do carro, né? O tipo do carro, e a última coluna, que ela é essa coluna foreign aqui, que vai me dar o tipo de carro, se ele é um carro doméstico, nacional, ou se ele é um carro importado, né? Foreign aqui, tá? Então, se eu me referir a essa coluna, o df2 foreign, vocês vão perceber que ele vai me dar aqui os valores dessa coluna e ele vai me dar aqui o tipo, né, o dtype aqui, ó, que no caso aqui, em vez de ser um integer ou um float, como vocês viram ali anteriormente, ele é um objeto. Por quê? Essa coluna é composta por strings, tá? Uma função útil, então, uma pergunta bem comum é, eu queria saber dentro dessa base de dados quantos carros são domésticos e quantos carros são importados, tá? Então, como se eu quiser saber a frequência dessa variável, tá certo? Para isso, a gente vai utilizar essa função, que é bastante útil, essa value count, né? O nome já é bem intuitivo, value count, ele vai contar os valores, tá? Então, a gente pode aplicar essa coluna foreign aqui, ó, a função ponto. Então, sempre que eu for aplicar uma função que eu quero calcular em cima daquela coluna, ponto, e aí value counts, e eu abro e fecho parênteses aqui, porque isso é uma função que está sendo aplicada àquela coluna, tá? Se eu rodar isso daqui, vocês vão ver que eu tenho 52 carros domésticos nessa base de dados e 22 carros importados, né? E mais uma vez aqui ele criou, né? Como isso daqui é uma derivação de uma coluna, que é aquela coluna que está definindo a tua base de dados, você pode, obviamente, criar
criar uma nova variável armazenando essa nova informação, tá? Então, por exemplo, descrição da base, tá? Então, descrição base igual a def2 foreign value counts, beleza? Se eu rodar aqui, se eu criar uma linha vazia aqui embaixo, se vocês olharem essa desk base aqui, ele é uma base de dados que contém a descrição do value counts ali, que são 52 carros domésticos, 22 foreign, tá? Então, tudo que vocês criam dentro do Python, a gente pode armazenar isso numa variável, certo? Para, de repente, nos referirmos a esses valores posteriormente, tá? Joia. Da mesma maneira, então, isso é bem importante aqui, da mesma maneira que a gente pode retirar um pedaço de uma lista, né? Um subconjunto de uma lista, eu posso retirar um pedaço de uma base de dados, tá? Eu posso retirar um pedaço de uma base de dados, tá certo? Então, imagina que o interesse aqui, mais uma vez, se eu criar linhas vazias, imagina que o interesse aqui seja observar nessa base de dados aqui DF2, eu quero observar só os carros importados, tá certo? Então, vê que eu quero a base de dados DF2 completa, só que eu quero ela só com os carros importados. Então, o que a gente vai fazer aqui, que a gente chama calcular essa subbase, a gente vai fazer um slice. Um slice é tirar um pedaço, né, dessa base de dados, tá? Então, vê que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou pegar a base de dados DF2, eu vou colocar aqui entre colchetes, assim como a gente se refere, né, a posição das linhas, por exemplo. E aí eu vou fazer o seguinte, eu quero a base da DF2 em que, aí dentro do colchete, em que a coluna de DF2, que se chama foreign, dá uma olhada aqui, ó, em que a coluna foreign seja igual, aqui eu estou botando igual, duplo, 2 sinais de iguais, porque eu quero que aqueles valores sejam iguais a string chamado foreign, maiúsculo, que é o valor que está na coluna aqui. Vê se vocês percebem. Quando eu rodar isso daqui, ó, vocês vão ver que, na verdade, eu vou ter uma subbase de dados, que, na verdade, eu só tenho aqui agora, ó, os carros importados. Vê que aqui do lado, nessa coluna foreign, ó, vê que só aparece carros importados agora. No caso, os 22 carros importados, tá? Então, vê que eu acabei de calcular uma subbase de dados condicionando a valores de uma coluna específica, tá certo? E como é, mais uma vez, para ficar bem claro como é que eu condicionei, vê que eu quero a base de dados da F2 inteira, em que a coluna foreign, por isso que eu me refiro a def2 foreign, seja igual a foreign, tá? E eu poderia impor mais condições, por exemplo, tá? Então, eu posso aqui agora usar o sinal, esse sinal aqui, esse ampersandzinho aqui, esse E comercial, né? Então, eu quero a base de dados df2 em que os carros, em que a coluna foreign seja igual a foreign e em que a coluna df2, sei lá, price, seja maior ou igual a, sei lá, a 5.000. Então, eu quero observar os carros importados em que os seus preços sejam maiores do que 5.000. E quando vocês olharem aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Ele está reclamando aqui porque eu vou colocar essas condições aqui entre parênteses, tá? Então, aqui ele deve me calcular direitinho, tá? Então, vê que aqui eu restringi mais ainda a minha base de dados, tá? Eu esqueci de colocar aqui esse parênteses aqui, tá? Então, quando eu estou impondo mais de uma condição, a gente coloca entre parênteses aqui, tá certo? As condições, tá? Então, vê que aqui eu estou pegando carros importados em que o preço é maior do que 5.000. E, obviamente, eu calculei uma nova subbase, tá? Que, mais uma vez, eu posso, ó, se eu passar aqui para baixo, ver que aqui eu estou pegando a base dos carros importados e estou passando aqui para DF2 importado. Então, eu estou criando uma nova base de dados só com os carros importados, tá certo? Que vão ser esses aqui. E eu posso criar, obviamente, uma outra base de dados que eu vou chamar DF2 nacional, que são os carros em que a coluna foreign seja igual a domestic, tá? Então, obviamente,
criando duas bases aí, né? E agora eu posso, por exemplo, como vocês já sabem que eu posso pegar a média de uma coluna específica, a gente pode pegar aqui e dar um print, por exemplo, na média de carros importados e na média de carros nacionais da coluna preço, por exemplo, tá? Então, foi que eu vou pegar aqui DF2 importado Price Min e aqui DF2 nacional Price Min. Então, aqui a gente observa, por exemplo, que a média do carro importado é de $6.384 e a média do carro nacional é um pouco mais baixa, tá certo? Perfeito. Por último, tá? Eu posso usar essa função describe aqui, tá certo? Essa função describe aqui, ela vai descrever, né? É bem similar à função do stata lá, né? Para eu descrever os dados. Então, df2.describe, eu vou passar isso para uma variável chamada resumo e quando vocês observarem resumo aqui, ele vai me dar uma descrição dessa base de dados, tá certo? Então, dá uma olhada aqui que eu tenho um count das variáveis, então eu tenho 74 observações. Vê que aqui nessa rep 78, aqui essa variável, eu só tenho 69 observações, que eu devo ter missing value ali pelo meio, né? Ele me dá aqui, obviamente, um resumo estatístico, né? A média, a standard deviation, mínimo, máximo, e os percentis aí, 25, 50, 75, tá? Então, mais uma vez, a gente tem isso. E, obviamente, eu posso querer salvar qualquer base de dados dessa, tá? Então, vê, como esse resumo aqui é uma base de dados, ele é um data frame, eu posso jogar ele para um CSV também, ou para um Stata, ou para um SPSS, ou para um SAS, ou para um Excel, o que vocês queiram. Da mesma forma que eu falei daquela função ali em cima, read CSV, para eu ler o arquivo em CSV, eu posso pegar aqui a base de dados, que o nome dela, no caso, é resumo, e jogar ela para CSV. Então, resumo.toCSV. E aí eu dou um nome do arquivo aqui, resumo.csv. Quando eu rodar isso daqui, ele vai criar dentro da pasta, tá? Se eu colocar aqui para vocês, eu devo ter aqui o arquivo resumo.csv, ele está aqui. Se vocês observarem, esse resumo aqui é justamente aquela base de dados que ele criou em CSV. Tá certo? Com um resumo das observações. Então, vê que é muito fácil a gente ir para um lado e tanto ler quanto salvar uma base de dados. Tá certo? Alguma pergunta até aqui, pessoal? Alguma pergunta? Não, Tá muito rápido. Tá tranquilo. Tá? Eu sei, veja, pode parecer um pouco monótono. Geralmente, o pessoal geralmente, quando eu dou esse curso, o pessoal gosta bastante, por ser uma coisa nova, diferente, né, do que a gente faz corriqueiramente, mas essa parte de introdução, de preparação, realmente, às vezes, parece um pouco meio chato. Mas quando a gente entrar na parte de data scraping e machine learning, eu tenho certeza que vai ficar bem legal. Veja, são 18h09, eu vou passar um pouquinho de nada, pode ser, vocês me permitem. Eu comecei, sei lá, 5 minutinhos atrasado, vou passar um pouquinho de nada, pode ser, pessoal? Só para fechar os argumentos aqui. Então, a segunda coisa, beleza. Então, a gente viu esse pacote NumPy, Pandas, tá? O que eu queria mostrar um pouquinho para vocês são essas estruturas condicionais, rapidamente aqui, para vocês terem uma ideia, tá? Então, são as estruturas, aquele if, else e while, são até aquelas variáveis que eu disse para vocês que a gente não pode criar uma variável com esses nomes, porque eles são estruturas específicas da linguagem de programação aqui do Python, tá certo? Então, o que vocês vão ver aqui é que eu posso realizar um código condicional a uma expressão, tá? E aquela tarefa, aquele comando só vai ser realizado se aquela expressão ela for avaliada em verdadeiro, tá certo? Então, como é que funciona essa estrutura de if, else e while? Vamos começar com uma mais simples, que é uma estrutura if simples, tá? Então, ela tem uma estrutura desse tipo, ó, if, e eu tenho uma expressão que vai ser avaliada. Se essa expressão ela for avaliada em verdadeiro, esse comando aqui embaixo ele vai ser calculado. Se essa expressão for avaliada em falso, esse comando aqui ele não vai ser calculado, tá certo? Ele não vai ser calculado. Então vamos ver um exemplo, tá? Imagina o seguinte, ó. Imagina que eu tenho um cálculozinho aqui, eu sou um vendedor de peras, né? E eu tenho aqui um peras igual a 10, tá? Então eu quero, sei lá, eu vou vender 10 peras e o custo, né? Vamos dizer que o preço da pera seja igual a 50 centavos ou 50 reais, no caso aqui. Obviamente o custo vai ser peras vezes 50, tá? Então imagina que eu queira dar um desconto para quem compra em grandes quantidades, tá certo?
Então, é claro que se eu multiplicar aqui 10 vezes 50, né, eu vou gastar aqui, obviamente, R$ 500 de peras, tá? Mas dá uma olhada nessa minha estrutura, vou até dar um enter aqui, nessa minha estrutura if. Ó. If peras é maior ou igual a 5, e aí aqui 2 pontos, esses 2 pontos é bem importante, porque vê, essa linha que vem abaixo, ela depende da estrutura condicional que está acima. E aí uma coisa chata do Python é o seguinte, ó, se eu colocar essa linha de baixo aqui na mesma, né, um alinhamento aqui igual ao if, se eu rodar isso daqui, ele vai dar um erro, ó, tá? Então ele vai dar esse erro aqui, expected an indented block. Então, a gente tem que indentar esses códigos condicionais. Indentar é como se você estivesse escrevendo um texto e no início do parágrafo você tem que colocar aquele tabzinho para dar um espaço para o lado, tá? Então, é outra coisa chata do Python também, que obviamente os criadores impuseram isso, mas indentar significa quatro espaços para a direita, ou seja, eu vou clicar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, vê que ele até mudou de cor, ou um tab, vou clicar uma vez na tecla tab, ó, uma vez no tab, tá certo? Então, esse indentar significa que essa linha agora, ela depende dessa linha superior aqui. E por que ela depende? Porque essa estrutura é if. Então, vê, se if peras é maior ou igual a 5, então ele vai calcular o custo, que vai ser igual a 0,8 vezes o custo total. Tá? Então, vê que aqui nesse cálculo, e aqui no final eu peço para ele dar um print. Então, dá uma olhada aqui, ó. O custo foi de R$ 400, né? Porque, vê, como eu estou comprando 10 peras, ele calculou essa variável custo aqui em cima, e aí 10 vezes 50 é igual a 500. Só que como ele veio dentro dessa estrutura if aqui, e realmente o número de peras é maior ou igual a 5, ele fez o seguinte, ele recalculou a variável custo para ser igual a 0,8 vezes a variável custo que estava definida ali acima, que era igual a 500. Então, ele realterou o seu valor, dando um desconto de 20%. E aí, por isso que virou o custo total de 400, tá certo? Mas se, por exemplo, aqui eu tivesse 3 peras, que obviamente me daria um custo de R$ 150 ali, obviamente que o custo total vai continuar sendo R$ 150, porque esse peras maior ou igual a 5, ele não foi avaliado numa expressão verdadeira, tá certo? Joia, então esse é um mecanismo, tá? O que acontece é que essas estruturas, às vezes, a gente pode ter mais de uma condicionalidade, tá? Então, a segunda condicionalidade, a segunda forma dessa expressão condicional que eu queria mostrar para vocês é quando eu vou avaliar uma expressão, então, if expressão, se essa expressão for verdadeira, ele realiza esses comandos aqui. Caso contrário, else, ele vai realizar esses comandos aqui embaixo. Então, se a expressão for falsa, ele vai realizar o que está dentro do else. Se for verdadeira, ele vai realizar o que está dentro da expressão verdadeira e não vai realizar o que está dentro do else. Tá? Então, vê que é uma ligeira modificação daquela estrutura inicial. Então, imagina o caso seguinte, ó. Eu tenho um if aqui, mesmo a historinha das peras, se peras é maior ou igual a 5, tá? Eu vou dar um desconto de 20%. Caso contrário, eu dou um desconto de 10%. Vai ser 0,9 igual a custo. Tá certo? Vai ser 0. Ou então eu não dou desconto nenhum. Vamos falar o seguinte. Tá? Então, custo igual a custo, por exemplo. Tá? Se vocês observarem aqui, se eu rodar, o custo foi de R$150. Porque eu estou comprando 3 peras, o custo é 150. Essa expressão foi avaliada em falso. Então, ele caiu dentro do else. E o custo é igual a custo, que já era 150 mesmo, e ele me cuspiu de 150. Mas se eu estiver comprando aqui 10 peras, ele vai aplicar o desconto e ele vai me dar um custo total de R$400. Tá? Então, essa é a estrutura else. E, por fim, tá? Se eu tiver mais de uma alternativa dentro dessa estrutura else e if, tá? Então, eu vou usar o comando elif. Tá? Esse elif aqui, a gente vai ler da seguinte maneira. Se essa expressão for verdadeira, executa o que está aqui dentro. Caso contrário, se essa expressão 2 for verdadeira, ou seja, elif. Caso contrário, se a expressão 2 é verdadeira, executa o que está na 2. Caso contrário, se a 3 for verdadeira, executa o que está na 3. Lá no final, caso contrário, ou seja, caso contrário, se nenhuma das expressões foi avaliada em verdadeira, executa esse comando aqui. Tá? Então, mais uma vez, a gente pode ver aqui uma aplicação dessa.
é que se eu quiser aplicar descontos em cascatas aqui, né? Em cascata. Então, por exemplo, né? Se vê que a minha estrutura aqui condicional agora, esse if agora, eu estou avaliando mais de uma alternativa até, ó. Se peras é maior ou igual a 5 e menor ou igual a 10, aplica um desconto de 20%. Se é maior ou igual a 10, é LIF e é menor que 20, aplica um desconto de 30%. E se é maior do que 20 e menor do que 30, aplica um desconto de 40%. Caso contrário, aplica um desconto de 50%, porque eu estou comprando em uma grande quantidade maior do que 30, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, se eu colocar aqui 10 peras, o custo total vai ser de 350, porque eu caí, obviamente, aqui num desconto de 30%. Mas se eu estiver comprando 100 peras, eu tenho aqui um 2.500, tá? Porque ele está me dando um desconto aqui de 50%. Ele caiu dentro do else. Tá claro? Tá claro? Beleza? Joia, então essas são as estruturas if, elif e else, tá? Então isso a gente vai usar bastante. A segunda e última coisa que a gente vai utilizar antes de seguir adiante aqui, possivelmente para a parte de coleta de dados, tá? São esses loops, tá certo? Então esses loops aqui, eles são importantes pelo seguinte: a gente possivelmente vai precisar realizar tarefas em cadeias, né? Então imagina que a gente queira georreferenciar, por exemplo, sei lá, 300 mil endereços no Brasil, tá? A gente pode fazer isso em alguns minutos, realmente, bem fácil, mas a gente vai precisar fazer um loop para ele ficar realizando aquele georreferenciamento dos dados em cadeia, né? E esses loops são importantes por isso. Então, como é que funciona um loop, né? Eu vou mostrar aqui, obviamente, com calma. Existem dois tipos de loops, tá? O loops em for e os loops em while. Os loops em for, ele vai realizar aquele loop determinada quantidade de vezes. O loop em while ele vai realizar aquele loop enquanto, por isso que é while, uma expressão for verdadeira, tá? Então vamos começar com os loops em for, tá? O loop em for funciona o seguinte, ó, lembra daquela variável cidades, em que eu tenho aqui uma lista de cidades, Recife, Cuiabá, São Paulo, Natal e Fortaleza. O que eu quero é realizar uma tarefa em cadeias em cima desses dados, por exemplo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó, for i em cidades. Então, o que significa esse i aqui? Esse i aqui é uma variável auxiliar, tá? Lembra que eu posso me referir a cidades 0, que é o elemento na posição 0, a cidades 1, que é o elemento na posição 1, a cidades 2, que é o elemento na posição 2. Lembra que eu posso fazer isso? Então, se eu posso fazer isso, tá? Na verdade, eu posso definir uma variável aqui, que eu vou chamar de uma variável auxiliar, que enquanto eu for realizando essa operação em cadeia dentro de uma lista, tá? Nesse caso aqui, a lista cidades, essa variável i, ela vai assumir todos os valores da minha lista. Então, essa variável i, ela vai ser igual a Recife, depois ela vai ser igual a Cuiabá, depois ela vai ser igual a São Paulo, depois ela vai ser igual a Natal, depois ela vai ser igual a Fortaleza. E o que eu estou fazendo aqui é que, para cada valor dessa variável i, dentro de cidades, ele imprima o valor de i, tá? Então, se vocês observarem aqui, ó, ele imprimiu. Foi tão rápido que vocês não perceberam, mas ele imprimiu. Recife, Cuiabá, São Paulo, Natal e Fortaleza. E se vocês observarem agora, se eu digitar aqui agora a variável i, vocês vão ver que ela vai ter um valor igual a Fortaleza, que foi o último valor que ela se igualou nessa relação em cadeia, nesse loop aqui. Agora, Gustavo, essa variável aqui precisa ser i? Não, ela pode ser qualquer nome, tá? Porque como é uma variável auxiliar, se vocês observarem aqui, eu posso definir aqui for lâmpada em cidades, imprime o nome lâmpada. E ele vai imprimir Recife, Cuiabá, porque agora lâmpada é igual a Recife, lâmpada é igual a Cuiabá, lâmpada é igual a São Paulo e assim sucessivamente, tá? Então, geralmente a gente usa aí para facilitar a vida, mas na verdade isso é uma variável, tá? Isso é uma variável. Se vocês olharem aqui, por exemplo, eu posso criar uma outra lista chamada estados. PE, Mato Grosso, São Paulo, RN e Ceará. Então, mais uma vez, eu vou usar uma variável auxiliar que eu vou chamar de J. Então, for J em estados, print J, ele vai imprimir PE, Mato Grosso, São Paulo, RN e Ceará.
E, obviamente, eu posso encadear um loop dentro do outro, né? Se vocês observarem aqui, né? For i em cidades, e aí, como esse tem 2 pontos aqui, e essa linha de baixo, apesar de ser um outro loop, ele depende também da linha de cima, ele tem que estar indentado, ó. Então, for j em estados, e aí ele vai dar um print em j. E mais uma vez esse print, como ele depende do loop em i e do loop em j, ele tem que estar indentado 2 vezes. Vê que ele está aqui, ó, 2 tabs para o lado ou 8 espaços para o lado, porque esse print depende dessa linha e também depende dessa linha de cima aqui. O que eu estou fazendo agora aqui, ó, na verdade, se vocês olharem, ó, eu estou pegando para cada i em cidades, para cada j em estados, ele vai imprimir i e j, né? Então, vê que o primeiro i vai assumir o valor de Recife. E aí ele vai pegar para cada j dentro de estados e ele vai imprimir Recife PE, Recife MT, Recife São Paulo, Recife RN, Recife CE. Depois ele vai subir lá no loop em I e ele vai pegar o próximo valor de I, que é igual à próxima cidade, que é Cuiabá. E aí ele vai pegar todos os estados em J e vai imprimir Cuiabá PE, Cuiabá MT, Cuiabá São Paulo. Então, na verdade, eu vi que a gente fez um loop em cadeia, tá? Um loop dentro de um loop, certo? Então, esses são os loops em for. O loop em while, aí eu vou explicar rapidinho, que a gente nem vai usar muito esse loop, é quando eu quero que esse loop ele seja realizado enquanto uma expressão for avaliada em verdadeira, tá? Então, eu vou definir uma variável chamada aqui ITR, iteration, é igual a 1, para eu contar quantas iterações, e eu vou definir essa variável EPS igual a 1 aqui, tá? Então, vê aqui, ó, while. Então, em vez de for, ele começa com while. Enquanto 1 mais EPS for maior do que 1, realiza esses cálculos aqui, ó. Recalcula EPS igual ao seu valor antigo dividido por 2, imprime a iteração e o valor de EPS, e esse ITR mais igual a 1 soma uma unidade ao valor da variável ITR, que já era igual a 1. É por isso que quando eu rodar esse loop aqui, ó, ele vai pegar 1, que é o primeiro nível da iteração, e vai me dar o valor de EPS, que é 1 dividido por 2, que é igual a 0,5. Depois, obviamente, o valor de EPS agora é 0,5. Na próxima iteração do loop, 1 mais 0,5 é maior do que 1. Então, isso é verdadeiro. Então, ele vai pegar EPS e recalcular como EPS antigo, que era 0,5 dividido por 2, que é 0,25. E eu estou na segunda interação. Então, a segunda interação, 0,25. A terceira, 0,125. E assim vai. Obviamente que vocês devem perceber que, matematicamente, essa expressão, esse loop, ele rodaria, a gente ia morrer, ele ia estar rodando, né? Porque ele ia ser um loop infinito. Mas, como a aproximação aqui, ó, vai chegar com 16 casas decimais para trás, isso vai ficar tão próximo de zero que ele vai entender pela tolerância do programa, do interpretador, que é igual a zero. E é por isso que ele vai parar o loop aqui na 53ª iteração. Tá? A gente pode mexer nesse nível de tolerância. Se eu dissesse uma tolerância de zero, esse loop ia rodar indefinidamente. Tá? Por fim, pessoal, então vê que eu já estou entrando aqui na parte de figuras para a gente entrar na parte de coleta de dados, tá? A gente pode, então, eu posso criar um programa, ver que é um programa de computador mesmo, como eu falei que a gente poderia usar a linguagem de programação para criar um programa, um software. Eu vou criar um programa aqui para converter de graus para Fahrenheit e de Fahrenheit para graus. Obviamente, para vocês verem como funciona, tá? Então, vê que esse programa aqui, ó, eu vou pegar um valor aqui e ele vai receber é uma variável que eu estou definindo, só que aqui eu estou usando esse comando input. Tá? Esse input é o seguinte, deixa eu explicar logo dessa maneira aqui, que é mais simples. Ó. Define uma variável aqui com o nome, sei lá, SBE igual a input, e aí ele vai me dar aqui, eu vou botar um texto aqui, digite um valor, tá? Digite um valor. Então, esse input, quando eu rodar essa linha aqui, ó, ele vai abrir uma caixinha para você digitar um valor. Esse input é legal porque você pode interagir com o programa, tá? Então, se eu digitar aqui 400, por exemplo, rodei, ótimo, digite um valor 400, vê que a variável SBE agora, ele é igual a 400, tá? Ele é igual a 400. Obviamente que vê que 400 é um string, então depois eu ia ter que converter aqui, né, para int, para eu pegar isso como inteiro, 400, tá? Então, vê que aqui eu fiz um programinha, ó, que ele recebe um input, digite 1 para converter de graus para Fahrenheit ou 2 para converter de Fahrenheit para graus. Quando eu digitar isso aqui, eu vou botar condições if e elif, que a gente já viu, né? Então, vê, se o valor de val for igual a 1,
aí eu vou converter, eu preciso digitar a temperatura em graus, porque ele vai converter para Fahrenheit. E aí eu vou, obviamente, só avaliar essa expressão aqui, que é a expressão que converte de graus para Fahrenheit. Caso contrário, se o valor for igual a 2, eu sei que eu quero converter de Fahrenheit para graus. Aí eu vou pedir para você digitar um valor em Fahrenheit e ele vai, obviamente, dar um print nessa expressão aqui, que é a conversão de Fahrenheit para graus. Tá? Então, se vocês observarem aqui, digite 1 para converter de graus para Fahrenheit, vamos digitar 2 para converter de Fahrenheit para graus. Quando eu der um Enter, aí ele vai cair dentro desse elif aqui, ó, porque o val era igual a 2. Então, agora ele está pedindo para eu digitar uma temperatura em Fahrenheit. Eu vou digitar aqui, sei lá, 32 Fahrenheit, que é 0 graus, né? Se eu não estiver enganado. E quando eu der um Enter aqui, então ele vai calcular dizendo que é 0 graus. Tá? Então, vê que eu posso criar um programa, na verdade, isso é um programa de computador, que obviamente está dentro do Python aqui. Você poderia pegar esse bloco de código aqui e botar num framezinho de programa, PPP, embelezar e distribuir como um software mesmo de conversão, tá? Que obviamente não é nosso interesse, né? Joia. Pessoal, são 18h27, tá? Eu estou mais ou menos na metade. Eu acho que é bom a gente parar por aqui para também não exceder demais o tempo, tá certo? Imagino que todo mundo tem afazeres. A gente está na parte de definição de funções, tá? Então, eu andei até a metade e aí, obviamente, amanhã a gente faz a outra metade, em que eu vou definir uma função, só para vocês verem, e aqui a gente vai ver rapidinho, eu vou pular praticamente como é que eu faço figuras, para entrar, então, na parte de data scraping, tá certo? De data scraping de machine learning. Tá legal? Qualquer feedback, tá? É sempre bem-vindo. É uma coisa, obviamente, eu sei que é um curso, um mini curso, é uma coisa rápida. Eu sempre me preocupo com a profundidade de conhecimento, então eu sempre tento passar o máximo, mas eu tenho que sempre ali, obviamente, fazer um management do tempo, tá? Então, se eu estiver muito rápido, muito devagar, por favor, dá um input aí que a gente vai ajustando. Tá joia? Joia. Perfeito. Eu agradeço, obviamente, a todos que estão aqui e amanhã a gente se encontra novamente às 4h45. Até amanhã.